sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Esse aqui é o nosso novo formato. Apresento a vocês o nosso novo formato. Agora mais organizado, agora mais planejado, mas nem tudo muito bem organizado, porque vocês sabem como eu sou. Então, nesse novo momento desse canal, o meu desejo é estar à mesa com vocês. O meu desejo, eu estava orando sobre esse momento e Deus me lembrou de como eu chamo as minhas melhores amigas. Toda vez que eu encontro elas, eu falo assim, hello, best friends! E aí a gente se abraça, a gente se beija. Inclusive tem uma amiga, Ellen, que toda vez que ela me vê, ela é toda brutona, né? Toda vez que ela me vê, ela sempre fala assim, best friends, best friends. Então, eu vou chamar vocês de minhas best friends. Porque o meu desejo é que esse momento, esses vídeos que eu vou gravar aqui pro YouTube, sejam momentos como se eu estivesse sentada à mesa com as minhas melhores amigas, com as minhas best friends. Então, esse é um novo momento desse canal. O propósito desses vídeos, o meu desejo de gravar esses vídeos é, de fato, ter uma extensão dos meus grupos de WhatsApp, das minhas melhores amigas, dos nossos cafés, dos nossos momentos, das coisas profundas que muitas vezes nós falamos e de como nós temos aprendido a viver as nossas vidas juntamente com o nosso maravilhoso conselheiro Espírito Santo. E eu vou compartilhar com vocês meus devocionais, eu vou compartilhar com vocês meus momentos, meus questionamentos, e vocês vão perceber como muitas vezes eu entro em momentos que eu me chamo de reflitona, que eu fico refletindo e ruminando uma palavra que Deus me dá ao longo das semanas, ao longo dos dias, e eu vou trazer um pouco dessas coisas aqui para vocês, do que eu tenho vivido nos últimos anos, do que eu tenho vivido nos meus dias, com as minhas melhores amigas, como eu já falei, com meu pai, com a minha irmã, com meu marido. E é isso, esse é o meu desejo para esse novo tempo desse canal. E eu aguardo vocês aqui pra gente entrar, para nós entrarmos juntas nessa jornada. E trazendo uma pauta importante para esse primeiro vídeo, abrindo um parênteses aqui, eu não criei roteiros para esses primeiros vídeos. Eu criei temas e dentro desses temas eu vou deixando o rio fluir, eu vou deixando o desenrolar e vamos ver o que vai dar, né? Oremos. E trazendo para esse primeiro vídeo, ainda nesse contexto das best friends, a importância de termos pessoas ao nosso lado, a importância de termos pessoas confiantes, pessoas confiáveis do nosso lado. Algumas semanas atrás eu estava num discipulado de mães e a discipuladora, a Samira, ela trouxe a palavra que fala sobre a rainha Vasti. E vocês vão lá, quem não conhece a história, vai lá, dá um Google e pesquisa no livro de Ruth, que fala quando o rei, ele chamou a rainha Vasti à sua presença e ela não foi. E isso era algo extremamente grave. Isso foi algo extremamente grave. Foi tão grave que ele consultou aos seus conselheiros para saber como ele deveria proceder depois desse momento. E aí a Samira trouxe uma aplicação assim, ó, quantas vezes nós sentamos com os nossos conselheiros para saber como é a melhor conduta, o que nós devemos fazer mediante as circunstâncias das nossas vidas. E na Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E quantas vezes, eu quero trazer isso, trazendo também no contexto das best friends, quantas vezes nós não sentamos para pedir conselhos, nós não sentamos para compartilhar as coisas que Deus tem falado conosco, e também quantas vezes nós não estamos abertas a relacionamentos saudáveis. E não estamos abertas a relacionamentos. Eu já fui essa pessoa. Depois que eu perdi minha mãe, eu entrei num processo no meu casulinho, sabe? E eu não acredito que eu já saí desse casulinho completamente. É um processo, como eu falei pra vocês. Eu vou trazer pra vocês os meus processos, os processos que eu passo. E eu não queria me relacionar com as outras pessoas. Eu não permitia que ninguém me tocasse.
E eu também, muitas vezes, não tocava nas outras pessoas. Os meus relacionamentos eram puramente relacionamentos corporativos, relacionamentos da empresa, onde eu trabalhava. E também com o meu pai, com meu marido e minha irmã. Era o máximo, era o meu máximo. E hoje, ter esse contexto de best friends, onde nós juntas conseguimos trazer coisas na nossa vida e nós juntas discernimos, conversamos, oramos, ter amigas de oração, faz total diferença. Né? E eu quero trazer esse meu contexto para cá, e eu também quero te encorajar para que você tenha essas pessoas na sua vida. Pessoas sábias, pessoas de Deus, pessoas que oram, que têm um relacionamento com Deus, pessoas que entendem da palavra e que podem, de fato, trazer um conselho que vá te acrescentar e não vá te impedir de chegar no objetivo que Deus tem para a tua vida. E além das minhas best friends, eu tenho também os meus pastores e o meu marido. Que, gente, eu não sei como é que eu conseguia. Na verdade, eu não conseguia viver. Eu conseguia sobreviver sem essas pessoas na minha vida. E essa também, olha como eu falei para vocês que muitas vezes eu sou reflitona. A parte do viver e sobreviver, eu acho que é um outro vídeo que eu vou precisar gravar aqui para vocês. Sem ter essas pessoas. Voltando, né? Vocês vão ver como eu vou abrir muitas abas e espero que eu consiga fechar todas. O moço ali da edição vai precisar me ajudar a fechar todas as abas que eu vou abrindo aos longos dos vídeos. Então é isso. Trazer para vocês a importância de vocês terem melhores amigas que não são melhores amigas que vão te levar para as festas, que vão para as baladas, ou quando você compartilhar uma dificuldade no seu casamento, ela vai dizer assim: não, minha irmã, te separa, pelo amor de Cristo. Não são essas pessoas. Tem que ser as pessoas que vão acrescentar na sua vida e que você também vai acrescentar na vida delas. Além de best friends, meus pastores, que são pessoas muito importantes na minha vida, que me aconselham, que me exortam, que me falam lá na minha cara: você está errada e precisa ser assim. E nós também precisamos ter maturidade para receber isso. Eu tenho o meu digníssimo, lindo, maravilhoso marido, que está aqui hoje no estúdio me acompanhando também. Gente, esse é um dia muito especial. E algo que eu vou trazer para vocês em um outro vídeo, já prometi 2 vídeos, em sobreviver e viver, e agora estou prometendo outro vídeo que é sobre o meu relacionamento com o meu marido. Algo que virou a chave, assim, mudou muito o meu casamento, foi entender que o meu marido foi um homem que eu tenho certeza que foi escolhido por Deus para estar comigo. E eu sei que ele é a pessoa que mais me conhece na vida. Meu pai me conhece muito bem, mas na minha realidade, nos últimos 10 anos, a pessoa que mais me conhece, que vê todos os meus defeitos, que vê todas as minhas falhas e que vê todas as minhas virtudes também, é o meu marido. E eu entendi há 2 anos atrás que se ele é a pessoa que mais me conhece, se ele é a pessoa que não tinha porquê nenhum de me amar e mesmo assim escolheu me amar, isso é forte, né, amigas? Porque meu pai, ele não teve escolha, ele tem que me amar. A minha irmã, ela não tem escolha, ela teve que me amar, porque ela é minha irmã, eu sou do sangue dela. Mas meu marido não, ele escolheu me amar. E se eu via que ele é um homem de Deus e que ele tem buscado a Deus, buscado a face de Deus, tem se aprofundado na palavra, e também percebi que ele dava bons conselhos para as outras pessoas. E aí eu fiquei pensando assim: por que será que eu, que sou esposa dele, não posso simplesmente parar para ouvir os conselhos que ele tem para me dar? Porque toda vez que ele vem falar comigo, eu sempre retruco, eu não ouço, eu me zango e todas essas coisas que acompanham esse contexto. Por que que eu não ouço e não permito que ele toque no meu coração? E isso mudou completamente o meu casamento de 2 anos para cá. Quando eu parei e pensei assim: caracas, isso não veio de mim, tenho certeza, porque eu sou ruim demais para conseguir pensar essas coisas. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Eu preciso parar e ouvir ele, colocar os conselhos que ele me dá em prática e permitir que ele discipule meu coração.
E desde então, nosso casamento mudou muito, 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 muito. Não só por isso, mas por uma série de fatores. Mas esse foi um fator muito importante que fez a gente mudar e que me fez mudar muito. Parar para ouvir os conselhos. Então, aqui eu já trouxe, recapitulando, as melhores amigas, os pastores e o marido, né? E a gente também tem os nossos familiares, que são os nossos, o meu pai, no caso eu tenho um pai, eu não tenho mais minha mãe faleceu, está com o Senhor, e minha irmã, que é uma pessoa muito importante para mim, que também, eu acho que é a segunda pessoa que mais me conhece na vida é a minha irmã. Eu vou falar bastante dela aqui e provavelmente eu ainda vou trazer ela aqui pra gente conversar, pra gravar vídeos pra vocês. São pessoas que me conhecem, são pessoas de Deus, são pessoas que eu sei que vão me dar bons conselhos e que eu acredito que tem coisas bem pontuais que sim nós devemos levar para essas pessoas específicas da nossa vida. Mas existe alguém que é a pessoa assim, ó, top, master, blaster, a a Bromax, que é o Espírito Santo de Deus. Esse precisa ser o nosso maior conselheiro, o nosso maior discipulador, o nosso top, como eu falei para vocês, o nosso Promax, que está lá em todo o tempo nos... Sabe, eu vou usar com vocês muitas... trazer analogias, assim, do dia a dia. Sabe quando a gente tá, assim, ó, com a mão toda suja, sovando uma massa, ou lá... A palavra até fala, né? Como vaso na mão do oleiro, né? Exatamente isso. Também eu imagino muito um jardineiro, sabe? Que ele suja as mãos de terra para ajudar, fazer lá a terra e plantar e tudo mais. Esse é o nosso maior conselheiro. E o nosso coração, ele precisa estar aberto para ouvir os ensinamentos do Espírito Santo. A palavra, Salmos, Davi fala assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então, o Espírito Santo, ele precisa ser essa pessoa que sonda o nosso coração. E a palavra também fala que ele nos convence do pecado. A palavra também fala que ele nos ensinaria todas as coisas. Então, nosso melhor amigo, nosso best, 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 o the best, o maior de todos, deve ser o Espírito Santo de Deus. E esse é o meu recado para você hoje. Nós precisamos estar cercadas de pessoas que vão nos acrescentar, que vão nos ajudar, que vão nos dar bons conselhos, mas existe uma pessoa que é a principal de todas, que é o Espírito Santo. Falando aqui para vocês, me veio uma outra coisa que também é muito importante nesse todo esse contexto de bons conselheiros, que é a comunidade local, que é a Igreja de Cristo. Como eu falei para vocês, eu não sei como é que eu vivia antes, como eu sobrevivia, né? Como é que eu vivia antes dessas coisas, como é que eu vivia sem essas coisas antes. Então, na igreja, nós vamos ter as pessoas que vão tocar nas nossas vidas e nós vamos tocar na vida dessas pessoas. E eu não acredito mais, antes eu acreditava, eu não acredito mais em um discipulado em que você marca uma vez na semana e vai lá e passa 1 hora conversando com o seu pastor, ou conversando com um líder, ou conversando com alguém e vai embora e segue sua vida inteira. Hoje eu acredito que o discipulado é na vida, assim como Jesus fez com os discípulos. Vocês já pararam para pensar isso? Jesus não marcava um tempo para conversar com os discípulos. Não, Jesus passou a vida, os 3 anos dele de ministério, junto com os discípulos, juntos, vivendo juntos. E eu acredito muito fortemente na importância dessa vida em comunidade. E com o passar do tempo, com o passar dos vídeos, eu vou trazendo essas coisas, de como eu tenho vivido essas coisas, como eu tenho vivido isso na prática. Vocês vão perceber como eu sou muito prática. Para mim, nenhum ensinamento entra assim, tá bom, entendi isso aqui intelectualmente
e tchau, vou embora e minha vida não mudou. Não, se eu recebo um ensinamento, eu sempre penso como eu vou aplicar isso de forma prática na minha vida. Como essa palavra do domingo que eu recebi na igreja vai mudar a minha segunda-feira. Vai mudar a minha semana. Então vocês vão perceber que ao longo dos vídeos eu sempre vou trazer coisas práticas para vocês e sempre vou trazer exemplos da minha vida porque é algo que eu vivo. Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Com todos aqui, eu vou precisar falar todas aquelas coisas, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vem viver comigo esse novo momento. Como eu falei para vocês, não é algo em que eu vou sentar, vou ensinar e não sei o quê, vou aqui trazer coisas de teologia super cultas que eu acho incrível e que eu consumo muito conteúdo sobre isso. Mas vou trazer os conteúdos aqui vão ser assim, vamos sentar na mesa e vamos conversar como best friends. Então é isso, beijo best friends, até o próximo vídeo.